falta ao brasileiro perceber a oportunidade que é fazer o sacrifício não para pagar contas. Eu não deveria fazer um sacrifício para pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar para pagar contas. O sacrifício tem que ser para realizar projetos. Sim. Eu vou fazer um pequeno e longo sacrifício para a minha independência financeira, eu vou fazer talvez um grande sacrifício para uma baita viagem, um evento que eu quero fazer daqui a 6 meses, eu vou fazer um sacrifício por 1 ou 2 anos para garantir um intercâmbio do meu filho, alguma coisa que, puxa, não estava nos planos, mas eu vi que é oportuno e pode mudar a vida dele. Então, sacrifício, não que a vida vai ser um eterno sacrifício, mas eu tenho que trazer para a vida da pessoa aquela lógica do sacrificar para colher. É a vida de um atleta, por exemplo. Por que o esporte ajuda tanto a vida de muita gente? Por que o ex-atleta ele costuma ser um bom empreendedor, um bom empresário, bem disciplinado? Porque ele sabe que vai fazer um sacrifício por alguns meses, alguns anos, para numa competição melhorar o desempenho dele. Talvez chegue uma medalha ou não, mas melhorar o desempenho já é uma recompensa. O brasileiro médio, em geral, não tem esse software do sacrifício para celebrar. Ele tem uma expectativa, ele espera conseguir um emprego quando mandar um currículo, ele espera conseguir um bônus no fim do ano quando a empresa vender os bens que ela vende, mas se isso não acontece, ele quer proteção. Ele quer a garantia da empresa, ele quer proteção do governo, ele quer algum tipo de amparo. Isso vai custando caro para a economia vai ficando lenta. Quanto mais lenta a economia, menos os empreendedores se estimulam a gerar mais empregos, a gente vai criando um círculo vicioso que empobrece o país. O Brasil tem todas as condições necessárias no mundo para ser a maior potência, o país mais rico do mundo. Nós temos minério, nós temos comida, nós temos o clima mais estável do mundo. Uma população que já está geograficamente bem distribuída. Era uma falha do Brasil, está muito concentrada em poucas cidades. Todo mundo disputando emprego no mesmo lugar, gerou favelização. O Brasil está indo para o interior agora. Então, esse Brasil, geograficamente mais distribuído, muito rico no interior, provedor de alimento, de minério para o mundo, infelizmente ainda não é provedor de tecnologia e produto industrializado por falha na educação, investimos na coisa errada. Né? Esse Brasil tem um potencial gigante de ser o país mais rico do mundo. Por que não é o mais rico? Porque as pessoas não poupam. Ah, mas pessoas? Se há poupança das pessoas, essa poupança é direcionada para as empresas geram empregos. Faltando poupança, é uma eterna disputa de projetos com capitais que, quando chegam, são especulativos, querem retorno rápido. Se não dão retorno rápido, matam as empresas. Se dão retorno rápido, vai para o bolso do empreendedor para ele montar um outro negócio seguido. E você tem uma economia frágil durante décadas. Eu sempre comento isso, né? É legal, porque às vezes eu falo, poxa, quando você poupa e investe, você não está só impactando a sua vida diretamente. Acho que a vida é menos impactada. Para quem poupa, ele impacta a sociedade. Exatamente. Você está aumentando o bolsão de dinheiro disponível na economia brasileira. E se mais pessoas pouparem, né, você tem uma taxa de juros estrutural, você pode reduzir, né, a taxa de juros, que nada mais é do que o preço do dinheiro. Então, você ajuda até a estimular a economia como um todo. Eu diria que a diferença entre o poupador e o investidor é a consciência entre o destino, a consciência sobre o destino do dinheiro que está ali reservado. O poupador acha que está guardando dinheiro para ele. O investidor é aquele que sabe que o dinheiro dele está sendo usado ou para construir um bem, para construir um negócio, para um banco fazer o dinheiro girar, e ele começa a dar mais atenção para a eficiência daquele processo e vai buscar opções que são mais eficientes e multiplicam mais o dinheiro. Essa é a grande diferença entre poupador e investidor. Legal. E o curioso é que aqui no Brasil a gente tem o maior incentivo do mundo para poupar dinheiro, né? Que é a maior taxa de juros real que existe no planeta. Exatamente. Perfeito. E mesmo assim a galera ainda não poupa, né? O que talvez seja até um reflexo, na verdade, do pessoal não poupar. Como tem menos gente poupando, a gente tem uma taxa de juros real mais alta, né? Exato. Mas é curioso isso. Aí é um reflexo da falta de conhecimento, de informação, de educação, né? Se eu tenho algo tão oportuno, por que as pessoas não aproveitam? Não sabem que a oportunidade é tão boa. É esse ponto que você bateu do pessoal indo muito para criptomoeda, indo muito direto para a bolsa de valores às vezes, é porque me parece que o brasileiro ele não tem ainda a mentalidade de vou investir. Ele tem a mentalidade de eu quero ter renda, eu quero conseguir alavancar meu patrimônio, crescer muito rápido. E aí ele não está muito interessado em coisas que rendem muito bem para o risco que tem, mas que vão fazer com que ele fique rico daqui a 10, 20 anos. Ele está interessado em mudar a vida dele nos próximos 15 dias, praticamente. O brasileiro gosta muito de atalhos. Outro reflexo da falta de educação, né? Se eu tenho uma boa educação, eu monto um plano, né? O que eu vou fazer para ser o melhor jardineiro do mundo? O que eu vou fazer para ser o melhor pintor do mundo? O que eu vou fazer para ser o melhor empreendedor do mundo? Se as pessoas não têm uma boa educação, esse plano, cara, é como você começar uma estrada e tem névoa, você não sabe o caminho. Então, o que as pessoas vão fazer? Vão replicar modelos. Quando eu vejo que há modelos bem-sucedidos de pessoas que compraram imóveis, né? São aquelas famílias mais tradicionais, meu avô investiu em imóveis e morreu bem, né? Talvez não tenha morrido próspero, mas deixou bens para a família. Aquele é um modelo que é replicado porque era talvez o único caminho que existia no passado. Por isso que tanta gente compra imóveis no Brasil
com toda a ineficiência que tem no mercado de imóveis. Tá? Não é um investimento ruim, mas é muito ineficiente. Toma tempo, gera custo, você não tem previsibilidade, enfim. Muitos argumentos para a gente discutir se o imóvel vale a pena ou não. Mas o que o jovem brasileiro está fazendo hoje é seguir modelos de pessoas que estão mostrando como que funciona a multiplicação com ações, como que funciona a multiplicação com cripto. Isso não é totalmente errado. Talvez o erro do brasileiro hoje seja em confiar cegamente nos modelos, né? De achar que aquilo que funcionou durante 2, 3 anos vai funcionar nos próximos 2, 3 anos também, ou de acreditar que é possível criar grandes resultados em qualquer mercado sem se envolver, sem pôr a mão na massa, simplesmente seguindo um punhado de dicas. Não. O resultado do investimento, qualquer investimento, é proporcional à combinação de conhecimento e dedicação. Se você se dedica bastante, vai ganhar. Com conhecimento, mais ainda. Se você tem muito conhecimento, vai ganhar. Com dedicação, mais ainda. Não tendo esses elementos, você entra num risco de não saber o que está acontecendo e ser pego de surpresa. Sim. Essa história do investimento em imóvel é engraçado, né? Porque até 1965 não tinha nem mercado de dívida pública aqui no Brasil. Então, a única opção que você tinha era literalmente investir em imóvel. Ou você abrir uma empresa, não tinha e mais, opção de fazer. Um Brasil que era rural, era caipira. Você comprava um terreno em qualquer lugar. Quando banana, você voltava para lá, virou cidade. Então, as pessoas compravam um terreno onde era barato, era perto de uma praia, perto de uma cidade, perto de uma estrada. Esqueciam aquilo, quando voltavam anos depois, ou quando morria o filho ia ver, porra, meu avô deixou uma fortuna. Acho que o avô nem sabia. Né? Porque quanto desses prédios mais velhos você não vê que foi o próprio avô que construiu, ele juntou os obreiros, construiu. Exatamente, então esse Brasil que crescia, ele criou a impressão de que imóvel sempre vai ser bom. Não, cara, você pega o centro de São Paulo, pega o centro de qualquer grande cidade, né? A decadência, a própria especulação imobiliária. Tem circulado alguns grupos de WhatsApp, vídeos, falam, o novo governo já está tomando bens, né? Quem tem um segundo imóvel. Gente, bobagem isso, né? Sim, existem prefeituras e estados tomando propriedades privadas que são aquelas... Não é a simples especulação imobiliária, mas é aquela família tradicional que compra um imóvel numa região central, deixa aquele imóvel fechado por anos, deixa apodrecer, porque aquilo vai contaminar os imóveis em volta. Aquilo vai empobrecer a região, vai atrair drogados, vai atrair moradores de rua. E isso vai fazer com que os imóveis vizinhos desvalorizados possam ser comprados a preço muito mais baixo. Essa é a especulação imobiliária clássica, antiga, que deveria estar no passado, mas que funciona em muitas cidades brasileiras. E tem muita prefeitura falando, cara, tem que dar um jeito de a gente tomar isso aqui. Vamos pegar, a gente depois indeniza. Isso sempre existiu. Sempre existiu. Por exemplo, quando você quer abrir uma avenida e tem que passar por um pedaço que tem casa, você pode tirar o pessoal de lá e dar uma indenização, alguma coisa do tipo. Exatamente. Isso, não é Exatamente. Então, assim, a gente fala do investimento ineficiente em imóveis, ineficiente porque, cara, eu já comprei e vendi imóveis, você tem que conhecer o imóvel, você tem que manter o imóvel, se você vai deixar ele alugado, você tem que ter um relacionamento com o inquilino para ele te avisar que vai sair. Já deixa de ser um pouco investimento, né? Já passou uma empresa. Uso do seu tempo. Quando entra uma situação como a minha, né, sou conhecido, cara, todas as vezes que eu sentava para negociar um imóvel, seja comprar e vender, o cara olhava assim, você não é aquele cara do rádio? Como é que você sabe se eu sou do rádio? Gustavo Cerbasi. Pois é. Rádio não tem vídeo. Então. Agora fala, pô, se o Gustavo Cerbasi tá vendendo imóvel, eu não deveria estar comprando. Nossa. Isso, cara, eu ouvi... É a lógica do IPO, né? A lógica do IPO é mais ou menos essa. Se o dono tá vendendo, não sei o que eu vou comprar. Exatamente. Então, pô, é o trabalho, esse lance comercial, que, cara, quando você compara o ganho potencial que eu tenho com o imóvel, o ganho potencial que eu tenho com o fundo imobiliário, cara, se eu confio nos imóveis brasileiros e não tenho tempo, cegamente eu vou para o fundo imobiliário. Agora, se eu não confio no fundo imobiliário, eu não deveria pensar em comprar um imóvel, construir um imóvel, porque a lógica é a mesma, só que ali eu tenho diluição, diversificação, tenho várias qualidades que eu não vou encontrar numa propriedade que talvez eu perca até a liquidez ao longo do tempo. Agora, um ponto legal que a gente falou aqui, Gustavo, o brasileiro não tem essa visão, tá mega endividado. E tem muita gente que fala o seguinte, para na primeira página e fala, isso acontece porque o Brasil é um país pobre. Eu queria ver se você tem uma visão de como é que tá a situação das pessoas em termos de endividamento, em termos financeiros mesmo, de investimento, em outros lugares que tem uma renda, né, média da população parecida com o Brasil. Ou isso é uma peculiaridade brasileira mesmo, esse nível de endividamento, ou você observa essa falta de instrução, essa falta de tomada de decisões mais pensando no longo prazo, é comum em países de renda assim próxima do Brasil? O Brasil não é pobre, o Brasil é miserável porque ele tem uma riqueza muito grande e essa riqueza é concentrada porque se explora a pobreza. Quando a gente fala explorar a pobreza, acho que vem à cabeça das pessoas imediatamente eleição, né? Mas não é apenas eleição, mas você vê que como é conduzida a política tradicional,
principalmente no norte e nordeste do Brasil, porque a cultura local não é uma forma de política que foi herdada da pior política que poderia vir dos colonizadores portugueses. Aquela política feudal. Aquilo que deixou de funcionar em Portugal, eles mandaram para o Brasil, né? Quando a coisa se modernizava na Europa, manda os coronéis, né? Ou algo parecido com isso, os caras que querem ser donos, né? de grandes terras, mandem para o Brasil esses caras. E o que se construiu aqui foi uma lógica de explorar mesmo. Então, vamos oferecer o mínimo possível, vamos asfaltar, mas asfaltar da forma mais barata possível, né? Só para garantir a próxima eleição. Que a gente garante voto, daqui a 2, 3 anos, tá ruim a estrada, a gente asfalta de novo. Essa lógica que não leva em consideração que o recurso público é muito valioso, que ele tem que ser feito para a pessoa admirar por 15, 20 anos, algo que Prestes Maia fez aqui em São Paulo, né? Os governadores que pensavam no longo prazo. Isso não existe no Brasil, ou está existindo num Brasil que as pessoas não veem tanto na televisão, que é o Brasil interior, o Brasil do Centro-Oeste. Né? Se você for para um Mato Grosso do Sul, se você for para Rondônia, você vai ver um Brasil que é talvez tão rico quanto a Suíça. Ainda não tão desenvolvido, porque a Suíça tem construções de 1.000, 1.500 anos, e esses estados têm construções de 40, 50 anos, mas a riqueza que circula no Centro-Oeste brasileiro é uma riqueza proporcional até maior do que os países mais ricos do mundo. O que está faltando? Um trabalho organizado, público, coordenado, de fomentar a riqueza, não de distribuir a riqueza, porque distribuir a riqueza é muito injusto. Você tem estados que são tipicamente exportadores, como o Rio Grande do Sul, né, que por ser exportador não tem alíquota, né, de imposto favorável a quem exporta, e toda a receita de impostos que esse estado tem é distribuída para o norte e nordeste do Brasil, e o que fica para o Rio Grande do Sul? Fica um estado quebrado. Mesmo sendo um estado altamente industrializado, altamente coordenado, com cooperativas, só que esse estado lá atrás resolveu apostar que o melhor dinheiro que existe é o dinheiro que vem de fora, não o dinheiro que eu tiro do meu cidadão local. Só que não tem receita tributária, e o pouco que tem de receita vai embora. Então, nessa lógica federativa, os estados que mais produzem são muito penalizados. São Paulo é muito rico, cara, mas não existiria Singapura no mundo que competisse com São Paulo se o imposto de São Paulo fosse usado em São Paulo. Tudo bem, o Brasil precisa, mas não está sendo direcionado para se construir algo sustentável. Está sendo direcionado para você abafar, acalmar, alisar falhas estruturais que, em vez de serem corrigidas, vamos tentar alimentar o povo, vamos tentar dar um emprego que não é sustentável, vamos tentar dar trabalho, em vez de investir em conhecimento para produzir tecnologia, por exemplo, que isso vai garantir a eleição para a gente. Esse Brasil continua pobre. Não falta dinheiro, extremamente rico, potencialmente, se a gente olha o futuro do mundo, o Brasil talvez seja o país mais rico que tem no mundo agora, porque para onde podem se desenvolver as tecnologias? Desenvolvimento de conhecimento. Aqui nós somos crus, né? Se investir um pouco em educação aqui, o Brasil se transforma. Mas o agronegócio, captura de carbono, eficiência no agronegócio, que é uma tendência que a gente vê que está acabando aquela lógica de vou colocar um boi a cada alqueire de terra, né? Essa busca de eficiência está fazendo com que a gente se torne realmente o celeiro do mundo de forma rentável. E agora conscientes de que nós somos a melhor oportunidade, o melhor país do mundo para poder produzir sem gerar poluição, que é a grande dor de cabeça dos países europeus, dos países asiáticos. Né? Ninguém tem dúvida que a China é uma grande potência, mas a China está sufocando o mundo. O Brasil não corre esse risco. Pelo contrário, o Brasil pode produzir muito mais e tirar a poluição produzida pela China com a grande área verde que tem para capturar carbono. Essa é uma lógica que está colocando o Brasil em uma situação muito privilegiada no futuro, desde que governos não atrapalhem os planos de quem está gerando riqueza. Sim. A riqueza tem que ser bem distribuída de forma a gerar crescimento sustentável, não simplesmente abafar os erros do passado. Legal. A gente não só tem a matriz energética mais limpa do mundo, praticamente, né? Hoje é das mais limpas. E a energia renovável no Nordeste, principalmente, barato, né? Se eu não me engano, até uma das mais baratas do mundo, em termos de energia eólica e tudo mais. É uma pena que a gente ainda não desenvolveu muito bem o mercado de exportação de energia, né? Mas acho que eventualmente dá para converter de alguma forma com etanol, hidrogênio verde e tudo mais. Sim. O hidrogênio verde está sendo discutido como uma das grandes fontes de riqueza do Brasil em termos de exportação. Né? Produzir esse Porque se a gente hidrogênio... pudesse exportar energia, a gente consegue, cara, é bizarro, né? A gente tem vento, tem sol e tem um berço hidrográfico incrível aqui no Brasil. Calma, a gente não está falando de estocar vento, tá calmo. Não, se a gente conseguir estocar vento... Não, parece muito ineficiente você exportar energia elétrica, realmente ineficiente, mas você usar energia elétrica para produzir o hidrogênio, exportar hidrogênio é perfeitamente viável. E o nosso hidrogênio é não poluente, né? Então ele vai ter uma série de credenciais aí para ser o hidrogênio preferido do mundo. E o nosso hidrogênio limpo
é produzido de maneira mais barata que o hidrogênio sujo da Europa, Então, produzido com exatamente, termoelétrica. né? Então, pô, Sim. somos extremamente competitivos para gerar Tá energia vendendo do quase um mundo. bem de luxo por um preço muito bom, né? Exatamente. Exato. Agora, Gustavo, voltando mais para a parte pessoal, né, da finança da pessoa que está vendo aqui, porque acho que a gente não falou sobre isso ainda, né, esse ano Sim. de planejamento financeiro. E aí você fala muito sobre a pessoa viver um degrau abaixo, Sim. né, do que ela seria possível, o padrão de vida dela. O que isso significa, né, em termos práticos? Pô, quão é esse degrau abaixo que você comenta? Essa é uma forma simplificada de trazer o planejamento para a vida das pessoas, né? Um degrau abaixo é uma forma, quase uma metáfora para a pessoa entender que o dinheiro que ela ganha não tem que pagar as contas do mês, tem que pagar as contas da vida. E para pagar as contas da vida, aquilo que eu quero ter no futuro, eu tenho que investir de maneira consistente, coerente ao longo do tempo. Viver um degrau abaixo é se você, inicialmente, ganhando qualquer número, pensa um número redondo, 10, né? Pode ser 10 mil, 10 milhões, enfim, mas você ganha 10. Se você for pegar frações desse 10 para decidir o quanto gastar com o seu estilo de vida, você rapidamente consome o seu orçamento em moradia, transporte, saúde, etc. Quando a gente fala um degrau abaixo, imagina que você, pelas contas, consegue pagar um carro de 100 mil reais. Procura comprar um carro de 80 mil. Ah, mas eu preciso um carro naquela configuração, então pega um carro seminovo. Né? Ou eu posso comprar uma casa de 2 milhões, ou alugar uma casa de 2 milhões. Aluga uma casa de 1,5 milhão. Por que um degrau abaixo? Porque normalmente isso simplifica muito todas as demais escolhas. Né? Principalmente o viver um degrau abaixo está relacionado aos grandes gastos que a pessoa normalmente tem, moradia e transporte. Moradia e transporte tem um efeito cascata muito poderoso. Um carro 10% mais barato, ele não vai reduzir apenas a prestação. Ele normalmente é um carro menos potente, então vai consumir menos combustível, talvez ele tenha menos manutenção, provavelmente. Ele vai permitir a você gastar menos com impostos. Sendo um carro mais simples, talvez você não tenha tanto apego por ele, você não vai pagar estacionamento o tempo todo, enfim. Seguro vai ser mais barato. Tudo isso acaba custando menos. A moradia é a mesma coisa. Se eu pego uma moradia que custa X, uma moradia que custa 90% de X, ela... Se tiver no mesmo bairro, por ser talvez menor, ela vai gastar menos energia, menos gás, menos água, menos condomínio, menos imposto. Se ela for uma moradia de mesmo padrão, só que um pouco mais afastada, talvez esteja próximo de um mercado que é mais barato, de um posto de combustível que é mais barato. Então, isso eu venho testando nos últimos 20 anos de planejamento. Se eu vejo vários itens do orçamento que eu quero cortar, é muito mais difícil eu conseguir fazer a pessoa cortar, falar, olha, economiza 10% de gasolina, do que falar para ela, olha, dá um trabalho, mas vamos mudar seu carro para um carro 10% mais barato, automaticamente eu já consegui a redução em vários itens. Perfeito. Casa 10% mais barata, automaticamente eu puxei vários itens. E com isso, eu estimulo a pessoa a gastar um pouco mais com gastos variáveis, lazer, qualidade de vida, cuidados pessoais, ao mesmo tempo que poupa. Eu estou criando não só um plano para o futuro, mas um plano B de proteção para esse plano do futuro. Que se acontecer um imprevisto, eu não estou pedindo para a pessoa vender as ações, as criptomoedas ou os fundos que ela tem. Ela vai tentar mexer naquele gasto variável. Olha, cancela essa viagem do mês que vem, posterga por um mês para você lidar com esse imprevisto do mês atual. Isso vai dando disciplina que falta para a maioria dos investidores. Eu consigo dar consistência aos planos, com consistência eu consigo pegar ativos menos líquidos ou que não dão resultado de curto prazo. Então, mesmo que a renda fixa, cara, uma renda fixa sem liquidez por 2 anos vai te dar muito mais rentabilidade que uma renda fixa com liquidez. Só que eu preciso de um certo plano para blindar a possibilidade de resgatar esse valor. Então, o degrau abaixo é dar certeza à construção de projetos de curto, médio e longo prazo e dar certeza ao desfrute. De forma bem simplificada, imagina que a pessoa sai de um apartamento com uma varanda maior e vai para um mais compacto. Nesse momento de transição, eu fui convidado a morar num flat, né, numa kitnet. Essa pessoa talvez não tenha prazer de ficar no seu apartamento no fim de semana. Mas eu quero que ela não tenha prazer, porque eu estou convidando ela a gastar agora com cultura, lazer, jogo de futebol, viagens, sai de casa. Usa uma parte maior do seu orçamento para aproveitar a vida. O desdobramento disso é uma pessoa que tem mais alegria, é uma pessoa que vai estar mais motivada, ela vai trabalhar melhor. Quando a gente fala, pensa uma forma de aumentar a sua renda, um cara que está em contato com várias situações na vida, que vê música, que vê arte, que vê viagem, que vê esporte. Conhece gente, né? Enfim, conhece gente. Esse cara está tendo muito mais insights de como melhorar a vida do que um cara que está ali desesperado, separando conta na mesa, eu preciso aumentar minha renda. E ele está no loop. Ele faz churrasco ali todo sábado e domingo, ele faz churrasco na varanda. Ele está no loop. Então, eu estou convidando essa pessoa, são várias oportunidades de melhoria. É um degrau abaixo para você gastar menos custo fixo, para você gastar mais com variável, para ter certeza nos investimentos.
E aí a pessoa entra numa situação que, pô, mas foi um detalhe no planejamento que deu trabalho naqueles 2 meses de mudança de imóvel que mudou toda a minha vida. Sim. Não prometi milagre, não falei que o cara ia ficar rico rápido, mas ele, de repente, entra num processo acelerado e entender o que é o ganho exponencial, a multiplicação, e começa a enxergar possibilidades que não existiram na vida dele nos últimos 10 anos. E eu gostei dessa ideia porque você faz uma mudança que é muito difícil a pessoa voltar atrás. Por exemplo, você convenceu ela a vender o carro e ir para um carro inferior. É muito difícil ela voltar atrás com aquilo. Não é igual vamos cortar o gasto aí que você tem com o supermercado. No mês seguinte ela volta ao supermercado e começa a gastar mais, sabe? É só você sair de Ou cena. pior, tem gente que no aperto fala, cara, não dá pra manter a academia, o Gympass da vida, né? Aquele gasto que a pessoa tem todo mês. Tá bom, pôs as contas em ordem. Nos outros meses começa a ver gordurinha, já começa a se sentir tímido, já prejudica o relacionamento, já não quer ter vida social porque não tá legal. A pessoa começa a se encasular. E começa a ficar frustrada. A pessoa frustrada dorme mal, né? Acorda mal, vai produzir menos. Então ela entra num processo de autodestruição quando ela está cortando o gasto fácil, né? Tira o streaming, tira o lazer, tira a atividade física. Tudo bem, é mais fácil, dá menos trabalho do que mudar de imóvel. Só que, cara, você está corroendo todas as fontes de felicidade que você tem na sua vida. Sim. A vida vai ser o quê? Acordar, comer, trabalhar, dormir? Será que é isso que as pessoas pactuam quando falam, vamos ver juntos, vamos viver um casamento? Não é, cara. Ninguém quer casar para pagar conta. Pessoas estão namorando e querem casar porque, porra, tá legal pra caramba eu conviver com essa pessoa que eu amo. Só que o convívio do relacionamento do namoro é uma balada, é um presente, é um jantar fora, uma roupa íntima, um perfume que usa que encanta. De repente tudo fica tão sério, tão certinho que, cara, é acordar, comer, trabalhar, dormir e pagar contas. Acaba a vida. Né? Então, eu tô tentando resgatar nas pessoas vamos um pouco mais pro lazer. Não porque tem que gastar, não é indulgência. É porque sua vida vai ser muito melhor desse jeito. Isso é muito legal, porque isso vai contra o que a gente vê na maior parte desses vídeos sobre planejamento. Um auto-sacrifício eterno, sabe? Como se tivesse algum mérito no sacrifício em si. Não fosse um degrau para chegar no lugar. Acertar as contas, o enxugar as contas, funciona em 2 situações. Por um tempo, quando a pessoa não tem muita visão de longo prazo, fala, pô, legal, equilibrei as contas. Aí arrebentou o relacionamento, ficou frustrado. Se a pessoa começa a perder relação pessoal, relação com amigos, desempenhar mal no trabalho. Não funciona. Depois de um tempo a pessoa tá mal, se não estiver separando, né, tá brigando com os filhos. Tem uma outra situação que a pessoa tem visão de longo prazo, pôs as contas em ordem e começou a trabalhar para pagar as contas. Ela acha que vai conquistar alguma coisa no futuro. Não, mas pelas minhas contas eu vou ter 2, 3, 5, 10 milhões, né? Uma carteira pagadora de dividendos no futuro. Só que essa pessoa está se acostumando, está se habituando a uma rotina de puro sacrifício. Imagina que o cara começou com 20 anos, aprendeu sobre ações, sobre cripto, está querendo entrar no ranking da Forbes ali dos maiores bilionários do Brasil e vai passar 20, 30 anos trabalhando muito para chegar lá. Quando chegar lá, não vai mudar. Porque numa rotina de 20, 30 anos trabalhando aqui no louco, o cara virou workaholic. Ele só quer trabalhar. Não tem nada lá. Ele não sabe subir o Monte Everest. Ele não tem nada. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser trabalhar. Ele não soube curtir a vida. Ele não soube conhecer pessoas. Não soube explorar o mundo. Cara, qual o prazer que ele vai ter em ter aquele muito dinheiro? Né? Vai deixar para os filhos. Então não funciona. Funciona por um tempo, né? Mas eu tenho que buscar para as pessoas um equilíbrio. O equilíbrio quer saber, eu tenho que poupar para o futuro, mas levar em consideração que o meu futuro pode acabar hoje. A gente não sabe se vai viver até amanhã, né? Não está sob nosso controle. Então, minha vida tem que ser bem vivida no presente. Daí, mais um argumento para a qualidade de vida, para o consumo de lazer, cuidados pessoais. Só que com todos os cuidados que eu preciso para esse bem viver não faltar nos próximos 30, 40, 50, para alguns casos 70, 80, 100 anos. Né? Equilíbrio. Não é poupar o máximo possível, é equilibrar o máximo possível. O lado bom de você se permitir fazer essas trocas, assim, vou sair de um apartamento e ir para um flat, um apartamento menor, que seja mudar de carro, é que você vê, às vezes, que, por exemplo, você está num apartamento de 2 quartos, você mora sozinho, foi para apartamento de 1 quarto. Você não era 2 vezes mais feliz nos de 2 quartos, sabe? Não faz tanta diferença assim quanto a gente imagina. Às vezes uma cozinha faz muita diferença para você gosta de cozinhar e tudo mais. Mas você começa a perceber o que de fato te faz feliz. O que é importante, né? A gente tá aqui, no coração de Alphaville, né? 21º andar aqui, lugar que... Se eu levar a cabeça aqui, eu vejo minha casa de campo em São Roque, que tá 20 e poucos quilômetros aqui para frente, 30 quilômetros aqui para frente. As pessoas conhecem minha casa pelas redes sociais. A casa é bacana, tem espaço e tal, né? Uma casa enorme. Com a diferença que uma casa igual aqui em Alphaville custaria 3 ou 4 vezes mais. Né? Então, o que a pessoa quer? Ela quer a casa naquele lugar ou ela quer a qualidade de vida, ela quer o bem-estar? Muitas vezes a mobilidade, né, de você saber onde que eu vou ter aquilo que é importante para mim, envolve um deslocamento de alguns quilômetros. Não, mas fica longe do trabalho.
nunca se toma uma decisão de comprar uma casa dissociada da decisão do transporte. Minha casa custa 10 aqui, custa 9 ali. Não, mas peraí, eu quero ver quanto custa a casa mais um bom carro, porque agora eu pego estrada. Então tudo bem, não vai ser a casa de 9, vai ser a casa de 8, um pouco mais distante. Também com um carro legal, para que no conjunto eu gaste menos do que aquela casa central do lado do trabalho, mas tenha qualidade de vida. Sim. Então, essa leitura dos grandes custos fixos associada, ela faz uma diferença muito grande também. Eu tava até procurando um apartamento, tô até desistindo agora. Não, te ajudo, vamos lá. Tô brincando. Vamos ver junto com o carro, Mas, cara, o apartamento com o carro na garagem. É uma dica muito boa, porque sinceramente, assim, o que a gente vê tá muito longe disso, né? Pô, vai para um apartamento, para um imóvel menor e vai para um carro menor, porque de fato, né, você tem um efeito cascata nas suas grandes despesas, né, que as pessoas... E aí vai nessa, corta o Netflix, corta a academia, corta tudo que dá prazer. Pô, você vai viver uma vida... E essa escolha também de morar perto ou longe, acho que é uma escolha que você... É muito pessoal, né? Porque eu, por exemplo, eu prefiro morar num lugar pior, mas que seja próximo do trabalho, para não ter que pegar trânsito, para não ter que pensar na hora que eu vou sair de casa, sair de 5 minutos e chegar aqui, do que morar num lugar melhor às vezes, porque eu sei que eu passo pouco tempo em casa, né? Que seja mais longe do trabalho. Mas eu acho que se fosse o contrário, se eu pudesse passar mais tempo em casa, ou trabalho de casa, provavelmente eu moraria em um lugar mais distante, porque eu tenho que vir 1, 2 vezes só ao trabalho. E tem um lance que é muito louco. Tá falando aqui de exemplos de apartamento de 1 milhão, né? Carro de 100 mil, e tem muita gente que assiste aqui, os economistas, provavelmente não tem essa condição de comprar ou alugar alguma coisa do 1 milhão, né? O cara que vive na periferia, por exemplo, como que funciona? Grandes cidades, isso é uma regra no Brasil, você tem lá um centro mais valorizado, é a área mais comercial, então os prédios e tal. Você tem uma periferia não só desvalorizada, mas muitas vezes desprezada pelo Estado, né? Falta serviços, não tem esgoto, enfim. E aquele pessoal da periferia vive muito mal, né? Paga caro por um aluguel, porque o aluguel de barraco de favela em grande cidade não é barato. Gasta 3, 4 horas por dia no ônibus para ir para o trabalho no centro, um grande sofrimento. Acabei de falar de um exemplo de vida interiorana, né? Pô, minha casa aqui tá de São Paulo 40 minutos. Se esse cara, em vez de sair para a periferia do centro e for um pouco mais longe, estamos falando de vida interior. Uma casa que talvez ele consiga plantar uma hortinha, ter frutas no quintal e que, combinada com o carro, a um custo que talvez não é muito diferente do barraco que ele tem na periferia, ele agora vai ter que se deslocar para o trabalho e talvez não gaste as 4 horas que ele gastava, porque não é transporte público, pode ter a moto dele, o carro dele. Então, essa leitura do sai da situação limítrofe e vamos para uma situação de mais conforto, mais espaço, você ganha em qualidade de vida até para quem tem baixa renda. Isso faltava ao Brasil. O grande mérito do Brasil nos últimos anos, que pouco está se debatendo na mídia, é essa interiorização, né? Não está se disputando mais espaço apenas em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, né? O pessoal está indo para o interior, valorizando o interior, e as grandes cidades do interior são as referências de qualidade de vida do Brasil. Vamos citar aqui em São Paulo, né? Sorocaba, São José dos Campos, Ribeirão Preto, são as cidades, é o primeiro mundo que nós temos no Brasil, né? E podemos citar vários exemplos em outros estados também. Mas isso é mérito de uma política muito mais regional do que nacional. Sim. São os governos estaduais que estão fomentando a interiorização, não é uma política adotada de forma uniforme como todo o Brasil. Né? Você vê que agora que os típicos colonizadores brasileiros, que são sulistas, estão conquistando o sul do Piauí, avançando na fronteira do agronegócio ali, porque lá não houve uma política de fomento local, estadual, para colonizar uma terra que é ampla, mas podia ser melhor explorada. Agora a gente está vendo um grande boom do agronegócio no sul do Piauí, que deve ser aí a referência, o novo Goiás aí para os próximos anos. Né? Show. É uma coisa que tem corroborado um pouco para isso também, é o caos que chegou nas grandes cidades, meio que chegou no limite do possível, assim. É inseguro, às vezes está feio, caro, trânsito, o transporte não funciona bem, não tem uma infraestrutura tão boa assim para justificar você estar perto das coisas. E agora, além de tudo, muita gente pode trabalhar de casa, né? Exatamente. Então parou de fazer sentido total você estar na grande cidade. E ao mesmo tempo no interior agora está muito melhor do que era em termos de coisas para fazer. Infra como um todo. Mas, pô, você tem um comércio que antigamente você não tinha, uma franquia do sei lá o que você gosta, que antigamente não tinha também. A gente pode colocar isso como um dos poucos pontos positivos que a gente pode ver na pandemia. A pandemia trouxe dor, perda, caos para o mundo, mas para aquela parte das famílias que tinha alguma condição de testar algo novo, né? Quem tinha poupança falou, cara, eu vou alugar uma casa no interior. Né? Quem simulou sua vida no interior, boa parte não voltou. Cara, adaptei minha casa, pus boa internet, consigo trabalhar home office 3, 4 dias por semana. Barulho praia. De carro. Exatamente. Então, quem que conseguiu fazer esse teste? As poucas famílias que tinham um pé de meia, que estavam preparados para a próxima crise. Não sabiam quando ia acontecer, mas, desmonta nosso esquema aqui na cidade, vamos passar um tempo fora.
viram o que é viver. Sim.